Na semana passada dos sistemas táticos ofensivos, né? E hoje a gente vai falar dos sistemas de recepção. A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me interromper. Os sistemas de recepção, eles são mais simples de entender do que os sistemas ofensivos, tá? De qualquer forma, a gente precisa entender um para poder fazer sentido o outro, porque eles estão todos interligados. Então, vamos lá. Eita. Galera, quais são as perguntas que a gente vai responder então nessa unidade 3 na seção 2? Vocês vão ter as respostas para quais os sistemas que existem de defesa, se eles são simples ou se são fáceis de entender, e qual é a relação entre os sistemas ofensivos e defensivos, tá? Mas antes da gente entender os sistemas defensivos, a gente tem que dar uma retomada lá atrás nos sistemas ofensivos e em como eles funcionam. Então, a gente tem aí, alguns sistemas que a gente viu na aula passada. O primeiro deles é o 6-0, que é o mais simples deles. Tá? Eu vou pôr mais perto para vocês verem. O sistema 6-0, ele normalmente é usado para iniciantes. Então, sempre a pessoa que está normalmente na posição 3 vai ser o levantador, tá? Então, o levantador, toda vez que fizer o rodízio, que você chegar na posição 3, você vai fazer a função do levantador, independente da posição e do rodízio, independente da sua especialidade. Todos os jogadores, eles vão passar pela estação 3 e vão passar pelo levantamento, tá? Saiu do levantamento, todos vão ser atacantes, beleza? É o sistema mais simples e é um sistema muito usado para vocês identificarem qual é a melhor posição para o seu jogador quando ele ainda não é um especialista, tá? O sistema 3-3, que é o segundo sistema, ele é uma adaptação do 6-0. Só que ao invés do levantador ele ser sempre o número 3, ele vai ficar intercalado com os atacantes. Então sempre vai ter um atacante, um levantador, um atacante, um levantador, atacante, levantador. Qual que é a vantagem disso, pessoal? É que todo tempo vai ter um jogador em rede levantando. Então, se vocês observarem esse rodízio, ó, se eu rodar para cá, que é o sistema do rodízio, eu vou ficar com com um levantador. Se eu girar aqui, o atacante vai para o meio, o levantador vai vir para cá, o outro levantador vai vir para cá e o atacante vai vir para cá. Então, sempre vai ter pelo menos um levantador na rede, tá? Essa é a vantagem do sistema 3-3. Mas ele também é um sistema arcaico e simples. Então, ele não é utilizado para o alto rendimento, tá? A gente fala em alto rendimento, a gente já vai falar do 4-2 e do 5-1. Então, relembrando, 6-0, um levantador sempre na posição 3. 3-3, sempre intercalado, um atacante com um levantador. O 4-2 são dois levantadores, sempre na diagonal, então independente de como rodar, de como tiver o rodízio, eles sempre vão estar opostos, os dois levantadores, tá? E 4 atacantes, beleza? Tranquilo? Se for com infiltração, ele meio que vai virar um 5-1, tá? Porque um dos levantadores vai se tornar atacante. Para isso, você tem que ter um levantador que também sabe atacar. Esse sistema 4-2, desculpa, tá aqui. Ele é um dos sistemas mais bem vistos, assim. Ele é considerado o melhor sistema. Só que ele também é um dos mais difíceis de ser aplicados, porque você precisa realmente de um levantador que possa assumir a postura de atacante para que o levantador de trás faça uma infiltração. Então, para você ter esse sistema em prática, você tem que ter um levantador que é muito bom atacante também. A seleção olímpica tricampeã olímpica de vôlei de Cuba, ela conquistou um dos títulos olímpicos utilizando esse sistema, tá? Há quem diga que é o sistema mais eficiente, mas você precisa dessa particularidade. E depois tem o 5-1, que é o sistema onde só temos um levantador, beleza? É o sistema que é utilizado hoje para as equipes de alto rendimento. Então, relembrando todos, a gente tem o 6-0, o 3-3, o 4-2, o 4-2 com infiltração, que apesar dele estar aqui, ele não tem na apostila de vocês, então ele não cai na prova, tá? Só o 4-2 normal. E o 5-1, beleza? Esses 5 sistemas que a gente tem aqui,
eles vão interferir na maneira como os jogadores vão fazer a recepção do saque. Então, vamos lá. Técnicas de defesa. O que está aí na apostila de vocês aí? Bloqueio e manchete. Todos esses outros aqui, eles não caem na matéria de vocês, mas eles também fazem parte das técnicas de defesa, que é a defesa com rolamento, a defesa com peixinho, a defesa martelo e a defesa com o pé, tá? Independente de qualquer coisa, uma das posições mais importantes para você ter uma boa defesa é a posição de expectativa. Lembra que a gente viu lá no começo da matéria, o primeiro fundamento que a gente viu, a primeira coisa que tem que ser trabalhada com seus alunos, que é basicamente o deslocamento e a posição de expectativa, tá? Pontos importantes de cada sistema ofensivo. Tá? A gente ainda está no ofensivo, a gente ainda está relembrando. Então, os pontos mais importantes. Primeiro, o 6-6, o levantador, ele vai estar sempre na posição 3. Ele é dado para alunos iniciantes e ele é uma ótima tática para você entender como seus jogadores funcionam e quais são as posições de destaque de cada um deles. O sistema 3-3, ele vai sempre intercalar levantadores e atacantes, e para ele funcionar, ele depende de uma comunicação muito boa entre os jogadores, porque ele vai funcionar em dupla, sempre um levantador com um atacante, beleza? 4-2, os levantadores vão estar sempre na diagonal, sempre um levantador na rede, não importa o rodízio, então ele serve justamente, essa diagonal do levantador, ela serve justamente para que sempre tenha um levantador na rede. Então, na hora que esse levantador estiver na saída de rede, que ele sair, o levantador daqui vai estar na entrada de rede. E aí ele vai ficar as 3 posições aqui, enquanto ele está as 3 posições aqui no fundo. Então, você sempre vai ter um levantador na rede, tá? E com infiltração, esse levantador que está no fundo, ele vai infiltrar, e o levantador que está na rede, ele vai virar um atacante. E por último, o sistema 5-1, o levantador ele vai estar na rede e ele tem sempre 2 opções de ataque. Quando o levantador estiver na rede, ele vai se comportar mais ou menos como um 4-2, tá? E quando ele estiver no fundo, ele vai se comportar mais ou menos como um 4-2 com infiltração. Então, é o que eu falei para vocês, o sistema 4-2 com infiltração, ele acaba sendo um sistema 5-1 também. Tá? A única diferença é que ela pode utilizar a habilidade dela como levantadora para também levantar se for necessário. Bom, relembramos os nossos sistemas ofensivos, então. E aí agora a gente vai entrar nos sistemas de recepção. O que é a recepção? A recepção, ela pode ser chamada também de passe, que nada mais é do que receber o saque, tá? O saque, ele vai ser nossa primeira tentativa de ponto. Então, é a primeira ação ofensiva que os jogadores vão ter. Então, os sistemas ofensivos, defensivos e de recepção, eles têm o mesmo objetivo: impedir o ponto do seu adversário no seu campo, né, na sua quadra, e ajudar a otimizar o seu ponto na equipe adversária. Então, uma equipe com uma boa defesa é tão importante quanto uma que saiba atacar. Porque eu posso atacar muito bem, mas se eu não souber defender, eu anulo o meu ataque. E provavelmente eu nem chego no ataque. Porque a hora que o saque do adversário vier, eu não consigo defender. Para receber o saque, vai depender basicamente de quantos jogadores eu vou ter para recepcionar o saque. Tá? Então, eu posso trabalhar com 5 jogadores na recepção, 4 e 3. Tá? Isso aqui está na apostila. Mas ainda tem um outro sistema, que é o de 2 jogadores, que é um sistema muito ousado e muito ofensivo. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui na frente. Bom, o saque. O saque ele é o início do ataque, então eu busco um ace, né? Caso eu não faça um ace, eu vou para a recepção, que é onde a gente está. Ô, João, eu vou pedir para você só silenciar o seu microfone para mim. Isso, porque senão dá interferência, tá? E aí, qualquer dúvida que você tenha, ou que qualquer um tenha, vocês ativem o microfone de vocês. Oi? Professora, só quero saber se a senhora recebeu o meu trabalho no e-mail. Peraí, quem que tá perguntando? João? Peraí, João, que eu já vou ver para você aqui. Peraí. Mano. Ô, João, faz assim, na hora que a gente tiver o intervalo, eu já olho para você, pode ser? Porque senão eu vou ter que sair da tela aqui e aí tá gravando.
Tá joia? Tá bom. Pessoal, então, o saque e a recepção, eles vão funcionar integrados, porque se eu não tenho um ace, eu vou ter uma recepção que vai possibilitar o contra-ataque, tá? Então, o objetivo do passe é eu evitar que a bola chegue no chão e iniciar um contra-ataque contra a equipe que está adversária. E o objetivo é fazer com que a bola chegue na mão do levantador da melhor maneira possível, tá? Que é para ele continuar o ataque. Então, quais são os fatores que vão interferir na recepção? Primeira questão é o sacador adversário. Então, normalmente as equipes elas já se conhecem muito bem no alto rendimento. Elas já sabem qual é a característica de cada jogador adversário, estudam isso através do scout, né, dos jogos, e aí elas criam uma ação defensiva baseada em quem está atacando, baseado no rodízio da equipe adversária, tá? Então, o momento do rodízio de quem recebe também é importante, também vai interferir. O ataque que eu vou estabelecer como tática e qual é a tática ofensiva que meu time joga, tá? Se ele vai jogar no 5-1, no 4-2, enfim, para saber quantos jogadores vão sobrar para o saque, para receber o saque. Então, o primeiro sistema de recepção que a gente tem, primeiro de todos, é o de 5 jogadores, tá? Esse sistema de 5 jogadores, ele pode ser utilizado tanto para o sistema 6-0, quanto para o sistema 5-1, quanto para o sistema 4-2, tá? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Os jogadores, eles vão se dispor em W. Então, se vocês olharem aqui, ó, na recepção, eles vão formar um W. O jogador 4, ele recua. O jogador 2 recua também. O jogador 6 avança um pouquinho. E os 5 e 1 se aproximam. Então, a característica desses 5 jogadores defendendo é sempre ter o W para defender a quadra. Vai se comportar mais ou menos assim, ó. E o levantador, ele nunca vai participar da defesa, tá? Então, o levantador aqui está na posição 3, tá? Mas ele pode estar em outras posições e eu vou mostrar como que ele vai se comportar. O jogador 6 avança um pouco, o jogador 5 e 1 vão se aproximar para cobrir o fundo, tá? Se for um sistema 6-6, vai ficar exatamente como está aqui. É muito bom esse sistema em W para você trabalhar com iniciantes. Então, pode ser utilizado como o primeiro sistema de recepção a ser trabalhado, tá? Ele tem um formato de W. E qual que é o inconveniente dele? Os jogadores, eles ficam muito próximos. Então, eles têm uma cobertura melhor, mas, por outro lado, às vezes acontece confusão de um jogador interferir na bola do outro. Isso é muito comum acontecer, principalmente entre os iniciantes. Então, esse é um ponto negativo desse sistema. Os jogadores ficarem muito próximos e, às vezes, confundir de quem é a bola, tá? Então, como que ele vai funcionar, por exemplo, num sistema 4-2, em que eu tenho os levantadores em posições opostas, tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui um levantador, por exemplo, na posição de saída de rede, o outro jogador vai estar aqui na posição 5, tá? Aqui, o levantador vai estar na posição de entrada de rede e o outro vai estar aqui na posição 1, tá? Como que vai funcionar isso? O jogador, que é o levantador, ele vai se ocultar se ele estiver aqui na rede, e o jogador que estiver aqui no fundo, ele também vai se ocultar normalmente. Se for na de W, ele vai provavelmente ser substituído, tá? Mas ele também pode receber se ele for um bom passista aqui, tá ok? Porque você tem outro levantador aqui para fazer o levantamento. Então, no sistema 4-2, ele vai se manter o W, tá vendo, ó? O levantador de rede nunca vai recepcionar, e o levantador que está no fundo, ou ele vai ser substituído, ou ele pode fazer recepção, desde que ele tenha uma boa recepção, tá? Aqui, ó, resumindo, sempre jogadores que não levantador de rede vão recuar um pouquinho, ó, para cobrir esse W, tá? Frente à zona de defesa. Se for um sistema 5-1, é a mesma lógica. Os jogadores que estão na rede recuam, os jogadores se aproximam, e aí eles formam o W. O número 6 avança aqui. E aí aqui eles formam o W, tá?
tá? O levantador de rede fica sempre na rede, os outros jogadores recuam. Quando o levantador está no fundo, ele normalmente se esconde atrás do jogador mais próximo e os dois que estão na rede vão recuar para trás, tá? Sistema de 4 jogadores, ele é mais simples de entender, de visualizar. Então, eles vão formar um semicírculo e vai sobrar 2 jogadores na rede, sempre. O levantador e mais um, tá? Ele é o mais utilizado para equipes intermediárias, então ele pode ser o segundo sistema a ser aprendido pelos jogadores de vocês. 4 vão fazer o passe e atacar, tá? E estão disponíveis para ataque, então 4 defendem e 2 vão fazer as funções de transição e posicionamento em ataque. Então vai ser sempre um levantador mais outro atacante. Quem vão ser esses atacantes? Vocês já vão ver ali no próximo slide. Eles vão sempre se posicionar em semicírculo. Os 2 da ponta um pouco mais à frente e os 2 do fundo um pouco mais recuados. Esse semicírculo ele pode variar dependendo da posição dos jogadores. Normalmente, o central ele vai sobrar junto com o levantador, porque ele é um atacante de bola rápida, ou um atacante de saída de rede. Tá? Normalmente, o oposto é que não vai participar junto com o levantador. Ele evita que um jogador interfira na posição do outro, porque eles já não estão tão próximos quanto na posição de W. Então, aquele inconveniente que a gente tinha com 5 jogadores na posição de W, a gente já não tem com 4 jogadores recepcionando, porque eles ficam um pouco mais afastados e ainda assim tem uma boa cobertura. Como que eu escolho quem é o segundo jogador, além do levantador, que não vai receber o saque? Normalmente vai ser um jogador que não tem tanta qualidade técnica de recepção, ou seja, que não defende tão bem. Vocês lembram que a gente falou que o central, normalmente por ser muito alto, ele é muito bom de bloqueio, mas ele é substituído quando ele vai para o fim da quadra. Então, pode ser um central ou também pode ser o oposto, que também não recebe saque, tá? Então, ele vai ser aqui, ó, um atacante rápido ou de fundo ou então um jogador que tem dificuldade na recepção. Por isso, os sistemas eles vão estar tão conectados, porque a gente precisa saber onde que o oposto está, aonde o central está, para saber qual tipo de recepção que eu vou utilizar. Como que o treinador ele vai escolher essas táticas? Esse slide ele é bem interessante. Se eu tiver num sistema 6-6 e for utilizar apenas 4 jogadores para recepção, tá? Isso não faz com que eu mude meu sistema de ofensivo, tá? São 4 jogadores no sistema de recepção, mas eu vou manter o 6-6 no ataque. Então, no sistema 6-6 vai ser um levantador, que não vai receber, mais um jogador que defende mal ou um jogador que tem um ataque rápido muito bom, tá? Então, esses 2 não vão receber a bola, mas o meu sistema continua sendo um 6-6, ou seja, o jogador de posição 3 continua sendo o levantador, ok? No sistema 4-2, eu continuo tendo um levantador aqui, o outro aqui, ou um aqui, um outro aqui, um aqui e outro aqui. Os levantadores na diagonal, em oposto, na hora do ataque, tá? Mas, normalmente, quem não vai recepcionar são os levantadores. Então, esse jogador e esse jogador. Ele vai se esconder e o de trás vai recuar para cobrir o lugar dele, tá? No sistema 5-1, normalmente, quem não vai participar é apenas o levantador. Então, fica fácil de escolher um dos jogadores e o outro vai ser conforme a posição que o levantador vai estar. Então, lembra que eu falei? A lógica é sempre a mesma, pessoal. É a gente otimizar as posições. Então, no sistema 6-6 é o levantador e um jogador que defende mal. No sistema 4-2 é um levantador mais o outro levantador ou alguém que seja muito ruim de passe. E no sistema 5-1 é sempre o levantador mais o oposto ou o central. Então fica simples, tá? Aqui a gente tem algumas figuras para vocês entenderem como que vai funcionar. Dá uma olhadinha aqui. A gente tem o semicírculo, tá? E na figura 1, o levantador não recebe e o outro levantador também não recebe, tá? Aqui, na outra figura que a gente tem,
O levantador está recuado junto com o central, tá? Porque normalmente o central está próximo aqui do levantador. E olha aqui, o sistema em semicírculo. Esse levantador aqui é um bom passador, por isso que ele está aqui, tá? Todos esses sistemas são 4-2. Aqui, ó, semicírculo, levantador e o oposto. E por último, aqui o levantador e um jogador de bola rápida ou um central, ok? Esses são alguns exemplos. Vocês veem que em todos eles o levantador de rede nunca participa, tá? Ele se mantém sempre em semicírculo e os jogadores que não participam, eles ficam escondidos ou na rede ou aqui no fundo, atrás de quem vai fazer o passe. Por que eles ficam escondidos assim, turma? Porque a ideia é eles não recepcionarem para eles estarem livres na terceira bola. Então, eles recepcionam, o levantador faz a preparação do ataque e eles estão livres para finalizar o ataque, tá? Então, a ideia é sempre deixar livre o levantador que vai participar do ataque, vai preparar, e o jogador que vai finalizar o ataque, tá? No sistema 5-1 é mais ou menos parecido. Eles estão aqui, ó, sempre em semicírculo, e aqui o levantador em diferentes perspectivas. Um levantador aqui na posição de fundo, ele vai se infiltrar, e o outro jogador aqui de rede. Aqui o levantador já está na rede, então ele só fica aqui no canto. Nesse aqui o jogador também já está na rede, ele só vai vir para o lado. E nesse aqui o levantador avança para poder ficar na rede. Ele sempre vai buscar a rede no sistema 5-1, tá? E o jogador que vai acompanhar ele normalmente vai ser o jogador que tem um ataque mais rápido. Sistema de recepção de 3 jogadores. Então, a gente viu o de 5 jogadores, que é um em W, o de 4 jogadores, que é o semicírculo, e agora o de 3 jogadores, que é o famoso V, ou V invertido, tá? Bom, ele é usado para o alto rendimento. Por quê? Poucos jogadores defendendo, tem que ser uma defesa muito eficiente, porque vocês veem que tem um espaço muito maior na quadra para ser coberto por apenas 3 jogadores. Então, eles têm que ter um posicionamento e uma comunicação muito boas. Ele é utilizado muito no sistema 5-1. 4 jogadores, normalmente, são bons passadores para que esse rodízio funcione e tenha sempre 3 especialistas para recepção. Nesse caso, o líbero vai ter um papel fundamental, tá? E jogadores de velocidade também, que são os ponteiros, tá? Normalmente, aqui atrás vai ficar o ponteiro e o líbero, os ponteiros e o líbero, tá? O objetivo dele é sempre liberar o levantador, sempre liberar o central e sempre liberar um oposto ou um ponteiro, que tem um bom ataque. Então, os outros jogadores vão chamar a responsabilidade da defesa, tá? O líbero, ele vai sempre entrar no lugar do central ou no lugar de alguém que tem um passe ruim, tá? E a cada rodízio, os deslocamentos vão ser diferentes e isso vai trazer mais versatilidade para o time. Então, como essa defesa, ela vai dar mais opções de ataque, porque você vai ter 3 jogadores na rede, mais outros 2 jogadores aqui disponíveis para ataque, isso torna mais imprevisível o ataque. Então, faz com que eles tenham mais possibilidades diferentes de ataque e isso vai atrapalhar a defesa da equipe oposta. Pessoal, só para vocês visualizarem aqui, essa posição em V, vocês vão ver lá na frente, ela vai depender da posição 6 estar mais recuada ou da posição 6 estar mais avançada, tá? Vocês já vão ver ali na frente como que ela vai funcionar. E aqui tem, só para nível de conhecimento, porque não cai na prova, lembra que tudo que tem asterisco não cai na prova. Recepção de 2 jogadores. Essa é uma tática extremamente ofensiva, porque eu vou ter só 2 jogadores cobrindo o fundo. E aí eu vou ter 4 jogadores na rede, tá? 4 jogadores na rede aumenta demais minhas possibilidades de ataque, mas me deixa mais vulnerável na defesa. Então, para eu fazer isso, ou eu tenho que estar arriscando muito, ou eu tenho que ter dois passadores muito bons aqui no fundo. E mesmo assim é um grande risco, tá? Eles sem líbero, os ponteiros vão fazer a recepção, os levantadores, o central e o oposto vão estar livres para atacar. Com o líbero, o ponteiro e o líbero farão a recepção, o ponta, o central e o oposto farão o ataque,
tá? Então, ele é relativamente simples de entender. Pessoal, existem diferentes sistemas de recepção, vantagens e desvantagens. Vocês viram que a gente tem aqui o sistema com 4, 5 jogadores em W, a gente tem com 4 jogadores, a gente tem com 3 jogadores e a gente tem com 2 jogadores. Cada um deles vai trazer vantagens e desvantagens e você precisa entender seu time para escolher qual é o sistema que você vai utilizar. Eles vão estar sempre ligados com o sistema ofensivo e o sistema ofensivo também vai estar ligado com o número de jogadores que você vai ter disponível para defesa, tá? Porque essa movimentação ela é muito rápida. Os sistemas de recepção também têm como objetivo otimizar o papel do levantador. Então, a ideia é eu sempre liberar o meu levantador ou os meus levantadores com o sistema de recepção. Então, tornar essa movimentação deles mais simples. A quantidade de jogadores ela vai determinar qual vai ser o sistema tático. E o conhecimento desses sistemas táticos é que vão permitir que vocês façam um trabalho progressivo com os alunos de vocês. Então, vocês já entenderam que cada sistema ele tem um nível de dificuldade e que tem que ser levado em consideração. Então, aqui tem um resuminho para vocês. O primeiro sistema, que é o de 5 jogadores, ele é o mais seguro, porém, eles estão muito próximos, gera uma grande confusão na recepção. Ele é utilizado normalmente para iniciantes. O sistema com 4 jogadores, ele vai permitir uma antecipação maior na transição do ataque. Então, você já tem um jogador meio que posicionado para o ataque. Ele encaixaria na minimização da interferência do outro jogador. Então, lembra que eu falei que eles estão mais afastados? Por isso, a chance de erro na defesa diminui. Ele já é utilizado para equipes intermediárias. Depois, o sistema de 3 jogadores, ele vai ter uma transição mais rápida ainda para o ataque, principalmente do central e do atacante. E a desvantagem é que ele tem uma maior exposição da defesa. Ele necessita um maior entendimento do jogo e por isso ele é utilizado só para equipes de alto rendimento. Agora, eu quero que vocês façam uma prática para mim. Eu vou dar um tempo para vocês, vou ficar aqui disponível. E vocês vão ver para mim quais são os sistemas de recepção que vocês têm. Então, o sistema de 5, 4, 3 e 2 jogadores. E vão fazer um resuminho simples dele, tá? Depois vocês vão responder para mim qual é o melhor sistema desses que eu falei, 5, 4, 3 ou 2. E depois, como que, se eu estivesse, por exemplo, dando uma aula, eu ia explicar para os meus alunos a importância desse sistema de recepção para o ataque. Então, agora vocês vão ter uma tarefa, eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem num papel mesmo, o resumo desses esquemas táticos, qual vai ser o melhor sistema e qual a importância deles no ataque, tá? Agora são... Deixa eu ver aqui. Agora são 8h38, então 10 para as 9 eu chamo vocês de volta para a gente fazer a discussão dessas perguntas, tá? Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês o link do slide, mas eu quero que vocês tentem fazer um resuminho baseado no que vocês prestarem atenção agora da aula. Se vocês precisarem que eu volte algum slide, eu volto para vocês. É só vocês me chamarem aqui, beleza? 8h38, 10 para as 9, 12 minutos, a gente já responde essas perguntas. Joia? Dúvidas? Não? Então, eu vou esperar aqui por vocês. Se vocês quiserem que eu volte algum slide, eu vou deixar aqui o resumo para vocês um pouquinho. Vocês me falam. Galera, faz aí num papel, não precisa ser para entregar não, tá? Eu só quero que vocês memorizem qual é a particularidade de cada sistema. Fala, Carlos. Poderia voltar no outro lá, professor, de novo, o último? O último? Esse? Isso. Claro. Aí. Se vocês quiserem que eu volte na característica de cada sistema, vocês me falam.
Se puder voltar um pouquinho, é porque eu perdi alguma coisa. Claro. Algumas coisas. Peraí, deixa eu só voltar aqui que eu tenho que voltar aqui no esquema. Deixa eu só entender aqui o que eu fiz. Ó, eu pedi para eles, para o pessoal, eles têm os slides, né, das táticas de recepção. Então, a gente tem com 5 jogadores, 4, 3 e 2. E aí eu quero que vocês façam um resumo para mim de de cada um dos sistemas e que vocês digam qual é o melhor sistema e qual é a importância dele no ataque, na sequência do ataque. Beleza, professor. Fiz alguma coisa aqui que eu saí do meu vídeo. Aqui. Galera, vocês querem que eu volte aqui no resumo? Ó, eu vou pôr lá em cada um deles, vou passar aqui pra vocês. Deixa eu tirar as marcações de caneta. Então, ó, aqui tem o sistema em W. Professora, eu mandei um link lá no grupo do vôlei. Sim. É dessa aula aí ou não? Você pegou no... Qual o link? No meu e-mail. Seu e-mail? Deixa eu ver, peraí. Mas acho que é semana passada. Vou ver se eu acho no portal. Eu acho que esse link é outro. O João tinha me perguntado aqui do e-mail, já vou ver pra ele também.
Patrick me mandou. Ó, o Patrick já me mandou agora. Ó, vou falar pra vocês, todo mundo que me enviou aqui. O meu eu mandei acho que foi na terça que eu fiz, não sei, sei lá. Ó, o que eu tenho aqui é o Patrick, a Rafaela, o Renan, o João Guilherme, a Letícia, o Carlos e só. Professora, Oi? esse meu é o primeiro que eu faço sozinho, então não tenho muita certeza se tá certo não, do jeito que a senhora pediu. Não tem problema, fica tranquilo. A gente só sabe se a gente está no caminho certo se a gente tem algum sinal, né? Então não se preocupa, se por algum acaso não tiver certo, ou se por algum acaso tiver alguma coisa que arrumar, eu vou te dizer como que você vai arrumar e você vai aprender e nos próximos você vai fazer certo. Pode ficar tranquilo, Tá bom, tá bom? tá bom. Eu vou responder e-mail por e-mail para vocês. Então, por exemplo, eu vou ler seu trabalho, vou te explicar a nota que você tirou e o que você poderia melhorar no seu trabalho e o que foi muito bom. Então, cada um de vocês vai receber um feedback individual, tá? Tá bom, obrigado. Imagina. Ó, agora eu vou passar pro próximo slide, que é... Eita. Que é o de 4 jogadores. Quatro jogadores. Agora eu vou mostrar para vocês os 3 jogadores. Espera aí, pessoal, que eu já vou arrumar aqui para vocês. Agora ficou profissional. E aqui eu vou mandar para vocês o resuminho.
Pessoal, vou pegar água ali. Qualquer coisa vocês me chamam. Vocês têm mais... Deixa eu ver. 2 minutinhos só. Galera, vamos voltar então? Bom, a gente fez 3 perguntas então. A primeira foi pedindo para vocês fazerem um resumo dos esquemas táticos e de recepção. A segunda foi qual é o melhor sistema. E a terceira, como apresentar essa importância na sequência deles. Primeira coisa, para que vocês vão utilizar sistemas táticos? Vocês vão usar sistemas táticos só se vocês trabalharem com equipes de aperfeiçoamento ou de alto rendimento. Isso quer dizer que eu só vou trabalhar com isso com crianças acima de 12 anos, mais ou menos, 13, 14. Então, turmas de iniciação, a gente não utiliza sistemas ofensivos e defensivos, vocês não precisam se preocupar. Turmas de iniciação também não, é só quando a gente entra na parte de aperfeiçoamento. Ou seja, os meus jogadores, eles já dominam todos os fundamentos, eles já sabem cortar, já sabem sacar por cima. Aí eu vou começar a trabalhar os sistemas de ofensivos e defensivos. Então, vocês só vão utilizar isso se vocês trabalharem com equipes de aperfeiçoamento. Vamos supor que vocês são convidados para coordenar um projeto de voleibol, ou para dar aula, por exemplo, na faculdade para a matéria de metodologia do voleibol. Vocês precisam saber tudo isso, tá? Caso vocês só trabalhem com crianças pequenas, vocês não precisam se preocupar com isso, que realmente é a parte mais difícil do vôlei, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, sistemas de recepção. Então, como a gente viu, a gente tem os sistemas de recepção com 5, 4, 3 e 2 jogadores. 5 jogadores, a gente vai utilizar, que é o mais simples, a gente vai deixar sempre o levantador de fora, tá? Então, o levantador nunca participa da ação de receber e no sistema 6-0, por exemplo, vai ser sempre a pessoa que está no meio da rede. Então, se eu quero pegar uma turma e começar a treinar com eles sistema defensivo, eu utilizo defesa em W, que é o sistema de 5 jogadores, e o jogador que está na rede, na posição 3, vai sempre ficar lá, tá? 4 jogadores, sempre o levantador e mais um. 3 jogadores, sempre o levantador, mais um jogador de ataque rápido, mais normalmente o central. 2 jogadores, 4 atacantes, né? 3 atacantes, um levantador mais 3 atacantes na rede e 2 jogadores cobrindo o fundo. Agora, qual é o melhor sistema? Depende de qual é o nível que vocês estão trabalhando, de crianças ou de jogadores. Então, por exemplo, se eu pegar uma criançada que é muito iniciante, eu vou utilizar qual? O sistema em W, que é o mais simples. Agora, se eu tenho um time de alto rendimento, que tem uma defesa sensacional, uma comunicação maravilhosa, eu posso utilizar o sistema em W também, que dificilmente eles vão ter erro de defesa. Se eu estou trabalhando no 4-2, que já é um sistema avançado, aí eu posso utilizar tanto o sistema em W, quanto posso utilizar também o semicírculo. Mas normalmente 4 jogadores, 3 jogadores só para alto rendimento, tá? Então, quanto mais complexo for o meu sistema, mais exigido vai ser. Então, eu preciso ver se eles estão capazes de realmente desenvolverem essa visão de jogo. E pensem sempre assim, o melhor sistema vai depender se você tem um bom sistema ofensivo e qual é o momento do jogo que você está. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma defesa com 2 jogadores só, uma recepção com 2 jogadores, que é mais arriscado, eu posso fazer se for um ponto decisivo para mim, por exemplo. Se eu tiver um ponto de ganhar o jogo com uma distância boa, às vezes eu posso arriscar. Então, o melhor sistema ele vai depender do time, vai depender do sistema ofensivo que eu vou utilizar, de quem está sacando lá do outro lado
e do nível técnico da minha equipe. Então, não existe o melhor universal sistema. Ele só vai ser o melhor se ele estiver adequado para a realidade daquele momento do jogo. Alguém respondeu isso? Aí, eu não consegui responder nem eu. Eu não terminei de colocar tudo no papel, mas a melhor tática, eu acho que é assim mesmo. Depende do meu adversário, como ele joga, quem eu tenho para colocar na quadra naquele momento, se vai dar conta de fazer o que eu tô pensando. Então, eu acho que depende muito do meu time, né? Do adversário, momento, tudo que a senhora falou aí. Eu acho que é por aí. Tá. E alguém aqui respondeu, escolheu uma tática de jogo como não tenho vergonha de falar, pessoal. Alguém escolheu um sistema defensivo, um sistema de recepção como o melhor sistema? Tipo, alguém escolheu um sistema. Pelo meu nível técnico, eu escolheria sempre o IW, que não iria ter muito erro. É uma tática. Isso é muito importante. Não adianta você querer também fazer uma coisa muito avançada se você não dominar o básico. Então, às vezes, até para o seu aprendizado como treinador, porque não é todo treinador que vem do vôlei. Se você, por exemplo, fizer um concurso público e te colocarem numa escolinha de vôlei, você vai ter que se adaptar, e para isso que você está tendo a matéria de voleibol. Então, você vai começar como? Assim como eles, você vai começar do básico. E você tá certo, Adriano. Pode não ser, no final das contas, o melhor sistema para os seus jogadores. Mas para você... Renan, tá? Pode ser Adriano mesmo. Ah, foi o Adriano que falou, não? Não, foi eu, Renan. Ah, Renan, desculpa. É que o do Adriano tava piscando. Então, pode não ser para os seus jogadores naquele momento, mas para você porque é o único que você, naquele momento, é capaz de passar para eles com destreza. E aí depois você vai sentindo como que eles vão jogando, como é a comunicação do seu time. Porque se você não conhece seu time também, o sistema em W ele é o melhor para você ver como eles se comunicam e como eles se saem. E aí depois você vai escolhendo outros sistemas. Mais alguém colocou algum outro sistema? Eu coloquei o 4-2, mas assim, voltado mais para a equipe de alto rendimento. Porque aí é mais fácil, por cada um saber mais a sua posição, é um pouco mais fácil deles entenderem o que precisa ser feito. Agora, se for para trabalhar com criança, o W seria melhor. Gente, cuidado para vocês não confundirem. O que acontece? A gente tem os sistemas ofensivos. Os sistemas ofensivos, eles são 6-0, 4-2, 3-3 e 5-1, que é a posição que eles vão ficar na quadra na hora de atacar. Ou seja, eu recebi, aí eu vou começar o meu ataque. Esses são os sistemas ofensivos de ataque. Os sistemas de recepção, que é a maneira como eu vou me posicionar para só receber o saque, é um milésimo de segundo, que são esses sistemas que a gente viu. E os sistemas são 5 jogadores, 4, 3 e 2, tá? Então, são diferentes. Patrick, por exemplo, eu posso utilizar o sistema em W com 4-2. Eu posso utilizar o sistema em W com 5-1, com 4-2, com 6-0. Entendeu? Isso é o que vem depois do saque, tá? Cuidado para vocês não confundirem os sistemas ofensivos com os sistemas de recepção. Eu vou falar aqui na próxima sessão que o jogo de vôlei ele tem fases. Então, a primeira fase é o saque, né? A segunda fase é a recepção do saque. Aí, depois da recepção de saque, a gente vai ter a preparação para o contra-ataque e o contra-ataque. E aí, lá do outro lado, a gente vai ter defesa. Então, a gente tem uma série de fases que a gente passa. Essa fase de recepção, ela vai acontecer no momento em que a gente está esperando para receber o saque. Apenas isso, tá? Então, enquanto o meu jogador adversário ele vai sacar, eu vou me organizar em W, vou me organizar em semicírculo, vou me organizar em V ou vou me organizar em 2. Aí ele sacou, eu recebi. Aí eu vou começar os sistemas ofensivos. Aí eu vou me organizar em 5-1, 4-2, 3-3 e 6-0. Entenderam a diferença? Isso é muito importante para vocês não confundirem.
São sistemas diferentes táticos, tá? Mas eles estão muito ligados, que foi aquilo que a gente falou, um depende do outro. Beleza? Gente, última pergunta. Como? Pode falar, Patrick. Não, entendi sim. É porque eu não tinha pego o começo da aula, eu fui procurar. Depois eu fui vendo e aí foi isso que eu tinha entendido. Não tem problema. Pessoal, última pergunta. Como que você vai apresentar para eles a importância do sistema de defesa para o sistema de ataque? Tanto no vôlei, quanto no handball, quanto no futebol, a primeira coisa que a gente ensina é o ataque. E normalmente a gente fala que um jogador é bom ou ruim, ou que o time é bom ou ruim, se ele sabe atacar, certo? Então a gente ensina todos os fundamentos, né, para os nossos jogadores, e vai chegar um momento em que eles vão saber atacar, só que eles vão tomar muito ponto e vão perder a sequência de ataque deles, porque eles não têm uma boa defesa. Então, para que eu continue atacando, eu tenho que defender bem. Então, a grande importância da defesa é permitir o ataque. Se eu não sei defender, a bola nunca vai vir para mim. E eu nunca vou poder atacar. Então, o sistema de defesa e de recepção, ele é tão importante quanto o sistema ofensivo. Então, vocês precisam explicar para os alunos de vocês que saber defender é tão importante quanto saber atacar. E que eles têm que ter tanto os fundamentos de defesa quanto de ataque bem apresentados. Tanto que, por exemplo, se você for ver os ponteiros, eles são os jogadores mais completos, porque eles são bons atacantes, mas também são ótimos receptores. Então, é isso que vocês têm que explicar para os jogadores de vocês, que o ataque, a defesa e a recepção são as 3 fases, e as 3 fases são muito importantes. Se eles tiverem defasado o time como um todo em qualquer uma delas, provavelmente eles perdem o jogo. Então, o time mais completo vence. Tanto que você vê no alto rendimento que muitas vezes os jogadores eles estão atacando muito bem, mas eles estão defendendo muito mal. Não está tendo comunicação entre a defesa. Você ouve muito isso. O Taubaté está perdido na defesa. Ou a seleção brasileira não está conseguindo se comunicar. Isso faz perder o jogo, não tenha dúvida. Então é tão importante para você ganhar o jogo quanto não perdê-lo, né? Então você tem que ter o ataque e a defesa muito bom, muito bem sincronizados e muito bem desenvolvidos, tá? Galera, agora a gente vai ter aqui um pequeno intervalo, porque a gente finalizou a unidade 3 da sessão 2. As aulas online, elas demandam atenção plena de vocês, né? Diferente da sala de aula, que a gente vai, conversa, um vem, põe uma dúvida, distrai, aí você sai para tomar uma água, volta. O online, ele é mais maçante, o conteúdo é mais maçante, porque você tem que estar o tempo todo prestando atenção. Se você perde um fiozinho da meada, ou se você chega um pouquinho atrasado, você acaba perdendo um pouquinho a conexão. Então, eu queria agradecer muito a paciência de vocês, principalmente com esse desgaste que teve do programa. Amanhã eu vou ter uma reunião com o Jean, que é o responsável técnico, para ele me dizer o que está acontecendo, mas eu já percebi que quando eu copio o link, passo para o e-mail e do e-mail eu mando para vocês, funciona melhor. Então, eu já vou fazer isso na semana que vem e vou fazer uma aula teste. Então, na segunda-feira, meio-dia, eu vou enviar o link para os representantes de sala e vou abrir uma reunião para vocês testarem, para a gente ver que deu certo, antes da aula. E aí, provavelmente, o Zoom já vai estar funcionando também, a gente tem como opção, tá bom? A gente vai fazer um intervalozinho agora. Galera, 7 minutinhos, e aí a gente já vai para a unidade, para a sessão 3, que daí a gente termina isso e depois eu fico disponível para vocês tirarem dúvida. Pode ser? São 9h03, às 9h10 eu chamo vocês de volta, enquanto isso vocês fazem o intervalo. Fala, Adriano. Beleza. Valeu, galera. Eu vou estar aqui, eu vou comer alguma coisinha aqui, mas eu tô aqui se vocês quiserem conversar, perguntar alguma coisa. 6 minutos agora que a gente já perdeu um. Bora lá.
Pessoal, vamos lá? Galera, vamos lá? Vamos voltar aqui para o nosso sistema de recepção. Deixa eu virar aqui para vocês para ficar melhor. Vocês estão conseguindo ver ou ele está espelhado? Ele está do contrário. Consegue ver sim. Ele tá normal? Tá. Bom, galera, vamos lá então. A gente viu na unidade 3, primeira coisa foram os sistemas ofensivos, né? Na seção 1. Aí a gente viu na seção 2 os de recepção. E agora a gente vai ver os de defesa. Lembra que eu falei que a gente tem fases no vôlei? Então a gente tem a recepção, que é só a receber o saque, a maneira como eu vou dispor meus jogadores para receber o saque. Aí eu tenho depois a defesa do ataque, né? Então quando eu faço uma cortada, meus jogadores também vão estar predispostos, posicionados para receber da melhor maneira possível, e a maneira como eu vou atacar. De todos, os sistemas táticos mais complexos realmente são os ofensivos, os de ataque. Tá? Eles são os mais complexos de entender. Os de recepção e defesa não são tão difíceis assim, eles são mais simples. Mas, basicamente, quais vão ser os objetivos da defesa e como que a gente vai poder conduzi-la? A defesa ela vai iniciar sua preparação quando realiza o saque. Então, a equipe adversária deverá recepcioná-lo e, em seguida, tentar um contra-ataque. Como assim? Então, eu saquei, eu já parto do princípio que eles vão recepcionar meu saque, que eles vão defender. E aí, eu já reposiciono a minha equipe para receber o ataque adversário. Porque quando eu faço uma recepção do saque, automaticamente vai gerar um contra-ataque. Então, o meu time recebeu o saque e defendeu, ele vai atacar com essa mesma bola. Então, quando eu saco, eu já me movimento para uma possível defesa do ataque. Então, é onde vai ter o bloqueio, onde vai ter as coberturas de bloqueio, onde vão ter os jogadores de fundo posicionados para as bolas diagonais longas. Então, a defesa ela vai iniciar sua preparação assim que o saque sair da mão do meu jogador, tá? A defesa vai ter como função impedir que os pontos cheguem, tá? Que o contra-ataque seja eficiente. Então, eu devo iniciar sempre os sistemas táticos de defesa depois de estimular um jogo coletivo. Então, para eu ensinar os sistemas táticos, primeiro eu tenho que pôr meus jogadores para jogar. Então, primeiro eu preciso deixar eles terem a experiência do jogo. Então, por isso que eu falo, esses sistemas táticos, eles só vão ser ensinados mais para frente. Porque o jogo em si, ele só vai acontecer completo, com visão de jogo já, com passagem dos 3 toques para o outro lado, depois que os jogadores já estão numa fase de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então, os sistemas táticos de defesa, ele só vai acontecer depois que o jogo coletivo já estiver bem orientado. Tá? Então, começa sempre pelos sistemas táticos de ataque primeiro. As perguntas importantes que vão ser respondidas nessa sessão. Qual o primeiro aspecto que deve ser desenvolvido para realizar uma defesa no voleibol? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que olhar para desenvolver uma defesa no vôlei? Existem várias maneiras de defender um ataque. Se sim, quais elas são? Ele é definido de forma individual, em pequenos grupos ou na equipe como um todo? Então, como que vai se comportar a minha defesa? É uma pessoa que defende só, pequenos grupos, é todo o time? Como que vai funcionar essa dinâmica? E como melhorar a técnica individual para desenvolver uma defesa coletiva? Então, se o meu jogador ele tem uma deficiência técnica de defesa, como que eu vou trabalhar isso para que agregue para o time todo? Então, a gente tem as fases do jogo. Primeira fase é a recepção do saque. Depois vai ter uma transição para o contra-ataque. Então, meus jogadores vão se posicionar assim que eu recebo o saque para poder fazer um ataque. E, por último, a defesa do ataque, que é essa parte que a gente vai focar agora. Então, o meu jogador recebe. Então, a partir do momento que a bola sai no saque, eu começo a minha movimentação aqui para defesa.
E os jogadores aqui, eles vão receber e começar a movimentação para o ataque, tá? Então, ó, a recepção do saque vai gerar uma transição para o ataque. Essa transição para o ataque vai gerar o ataque. E o ataque vai gerar uma defesa, ou não, tá? Porque pode acabar o ponto aqui se eu não conseguir defender. Basicamente, o número de jogadores na recepção, ele vai estar relacionado com o número de levantadores e de atacante, tá? Foi a primeira coisa que a gente viu lá. Então, a gente precisa primeiro determinar quantos jogadores vão fazer a recepção. Depois, eu determinei isso, eu vou determinar qual é a tática ofensiva que eu vou utilizar. Então, primeiro, quantos jogadores vão receber. Aí, qual é a tática ofensiva que eu vou utilizar? 4-2, 5-1, 6-0, 4-2 com infiltração. E aí, por último, eu vou organizar a defesa para recuperar o ataque. Então, são 3 coisas que acontecem muito rápidas e que vão estar ligadas. Renan, acabei de receber seu trabalho, tá? Bloqueio. O bloqueio, ele é um dos principais fundamentos desse sistema tático, tá? Ele vai determinar, de maneira geral, como que os jogadores vão se comportar. Ele e a manchete também vai ser um fundamento muito utilizado. Então, o bloqueio, ele tem que ter algumas atenções. Primeiro, posicionamento das mãos. Se eu posicionar os meus dedos parados, estendidos e abertos, como se fosse uma parede, provavelmente esse atacante aqui, ele vai utilizar o meu bloqueio para explorá-lo. Ou seja, quando você faz um bloqueio, vão acontecer algumas coisas. Ou você vai defender e vai jogar a bola para fora, ou seja, a bola volta para o time adversário para fora, se você não direcionar. Ou ele vai explorar o bloqueio, vai bater na ponta do seu dedo e vai para sua quadra. Ou você pode redirecionar a bola num contra-ataque. E para que isso aconteça, você tem que movimentar suas mãos e seu punho, inclinando o braço na direção onde você quer que a bola caia, tá? O bloqueio, ele pode ser individual, ou seja, cada jogador vai ser responsável por um atacante, independente da posição do atacante. Então, eu vou fazer tipo uma marcação individual de bloqueio. Ou ele pode ser por zona, que é o mais comum que a gente vê, que é o bloqueio simples, o duplo ou o triplo. Então, eu tenho aqui por zona 3 tipos de bloqueio, simples, duplo e triplo. E tenho a marcação individual, tá? Simples e individual, eles são diferentes. Tá? O individual é um jogador marcando o outro. E por zona, você vai marcar áreas de posicionamento. Vamos lá. Primeiro, bloqueio individual por zona. Ou bloqueio simples, é a mesma coisa aqui na explicação, tá? O objetivo dele é que um jogador apenas seja o responsável por bloquear essa bola. Normalmente vai ser o jogador do meio, ou seja, o jogador que estiver no centro da rede. A quantidade de jogadores que vão sobrar aqui para defender vai ser maior, então essa é uma das vantagens. E sempre vai ter um jogador próximo para defender largadinhas, que é uma coisa muito comum quando a gente vê um bloqueio simples, tá? Qual que é a desvantagem disso? É que você tem uma menor cobertura da rede no sentido de bloquear o atacante. Então, se eu tenho só um jogador, a chance dele passar pelo bloqueio é maior. Ele deixa muito espaço nessa linha do meio aqui de defesa e ele deixa uma maior fragilidade para as paralelas, tá? Ou diagonal. Então, aumenta a chance de você jogar uma bola para diagonal ou para paralela, tá? Então, esse é um bloqueio que normalmente você vai utilizar só quando você tem uma bola muito rápida de um central e você vai e tenta bloquear ela de forma individual, mas ele não é tão utilizado, tá? Porque ele deixa lacunas. O bloqueio duplo, ele acaba sendo um intermediário, então ele acaba sendo uma das melhores opções. Ele tem como objetivo 2 jogadores fazerem o bloqueio do atacante. Normalmente, quem está na posição 3, ou seja, no meio da rede, ele vai se deslocar para acompanhar
o jogador da ponta no bloqueio, tá? Seja direita, seja esquerda. Quando você tem 2 jogadores, você tem uma maior cobertura de rede, então você diminui a chance de ter uma bola na paralela ou na diagonal. Olha aqui, os dois, aqui ó, de maneira geral, o jogador daqui ele vai avançar um pouco, o jogador de saída de rede, ele vai recuar um pouquinho. O jogador 1, ele avança, o jogador 5 avança, o jogador 1 recua um pouquinho e o 6 recua um pouquinho. Aqui ó, eles vão estar cobrindo todo o fundo. Nessa figura especificamente, eles estão fazendo uma defesa em 4 jogadores, tá? Em semicírculo. Esse é um exemplo, tá? Mas poderia ser diferente. O jogador de fundo, atrás do bloqueio, normalmente ele vai... Tipo, o jogador que estiver atrás aqui do bloqueio, ele vai avançar um bocadinho, tá? Para ajudar também a cobrir o bloqueio. E o jogador de rede vai ficar na largada, tá? Os outros vão defender o fundo. Bloqueio por zona triplo. O objetivo dele é aumentar a cobertura para anular que o jogador consiga passar a bola pela rede. Ele é uma vantagem muito grande porque ele diminui muito a chance de uma bola paralela ou diagonal. Normalmente, quem ataca e tem um bloqueio triplo, para furar esse bloqueio é muito, muito desafiador. Então, o que eles fazem é explorar o bloqueio e tentar jogar essa bola fora. Então, cortar bem forte para a bola explodir no dedo e subir, tá? Ele é utilizado quando se consegue antecipar a jogada do levantador, ou quando você conhece muito bem o time, porque você tem que deslocar 3 jogadores para o mesmo lugar e não correr o risco do levantador jogar para o outro lado, então tem que ter uma antecipação muito boa. Sempre os jogadores de fundo, eles vão ficar muito atentos, tá? Porque pode acontecer uma largada, e como eu tenho um bloqueio triplo, os outros jogadores, eles vão ter que estar posicionados em V, porque eu tenho mais 3 jogadores para defender. Então, eles vão estar ou em V ou em V invertido, tá? Então, vocês viram que essa posição ela vai depender também do tipo de bloqueio, tá? Mas vocês vão perceber que sempre a posição dos jogadores vão estar sempre assim ou sempre assim, tá? Sempre em posicionamento de V. E depois, não resta jogador de rede para defender largadinhas, então eles ficam mais expostos. Essa é a desvantagem do bloqueio triplo. Então, quando você olha os 3 tipos de bloqueio, o 2, ele parece ser o mais razoável, porque ele acaba que consegue defender tanto a rede, quanto defender a paralela e a diagonal. Então, ele tem uma cobertura maior, ele é menos arriscado. Então, a gente vai ter lá na quadra, né, de defesa, um sistema de defesa de rede, que vai ser basicamente o bloqueio, ou um jogador para ajudar ali na largadinha, e a defesa de fundo, que eles vão estar mais afastados da rede, e vai ser dependente dos jogadores de rede. Então, para você definir o fundo, você vai ter que determinar qual é a posição dos jogadores de rede. E existem diferentes distribuições na quadra para cobrir da melhor maneira possível esses ataques. Então, a gente vai ter o sistema 3, 2, 1 e o sistema 3, 1, 2. O que vai mudar é isso aqui, ó. Então, normalmente, a gente vai ter 3 jogadores à frente e depois 2 jogadores ou 1 atrás. Aqui o exemplo num bloqueio simples. Então, aqui pode acontecer o bloqueio aqui, aqui ou aqui. A gente tem um V aqui e é normal. Ou os 3 bloqueios simples e aqui, ó, um V invertido. A ideia do V é o cobrir tanto o fundo quanto a frente. Então, aqui, o mais próximo da rede vai cobrir os 2 avançados e o 6, que no caso é o líbero, normalmente, ele vai cobrir os fundos, tá? E no invertido, o 6 avança e o 5 e o 1 recuam um pouco para defender o fundo. Isso vai depender também do tipo de ataque que eles estão esperando, tá? Aqui eu tenho um exemplo mais específico para vocês, para vocês verem. Então, ó, eu vou pôr um pouco mais perto para vocês verem melhor. Aqui eu tenho um bloqueio de canto, aí eu vou ter um sistema em V, tá? Ele acaba que é em V, ele tá um pouquinho feio aqui, mas vocês vão enxergar. Então, eu tenho esses 2 jogadores aqui cobrindo o fundo e a largadinha aqui, ou a diagonal. Tem esse jogador cobrindo a outra parte do fundo. Esse número 3, ele vai cobrir se o bloqueio
deixar passar numa largada, e o 4 vai estar aqui na lateral da rede, ainda para auxiliar a diagonal curta. Aqui, se eu tiver um bloqueio central, eles vão estar em V também, tá? O 4 e o 2 vão ficar na defesa aqui desse bloqueio, o 5 e 1 avançam um bocadinho e o 6 recua. Também no bloqueio central, eu tenho um V invertido aqui para vocês verem. O 4 e o 2 defendendo as diagonais curtas e as largadas, o 6, o 5 e o 1 ficam aqui à disposição para as jogadas de fundo. Sempre o que vai acontecer? Aqui, se o bloqueio simples, a posição 2 ou 4, a gente vai ter essa disposição. Se aqui for um bloqueio central simples, pela posição 3, aqui vai ter os dois fazendo a ajuda aqui, e os de fundo vão ficar em V ou V invertido. Sempre nesses sistemas, vocês vão perceber que ou eles estão, deixa eu apagar aqui para vocês verem, nos sistemas de defesa, ou eles estão em 3, aqui, ó, nesse daqui vai ficar mais fácil de enxergar, 2, 1, ou 3, 1, 2, tá? Então, ó, aqui é a mesma coisa, 3, cadê? Aqui, 3, 2, 1, ou 3, 1, 2. Isso vai depender muito das características do seu time. Quando for um bloqueio duplo, por exemplo, se eu tiver um bloqueio duplo, pensa sempre, gente, que os sistemas de defesa, eles vão ser sempre 3, 2, 1 ou 3, 1, 2, tá? Esses são os dois sistemas de defesa que a gente vai ter. E os bloqueios simples, duplo e triplo. Então, quando a gente tem um bloqueio duplo, o que acontece? A gente pode ter um jogador 6 avançado ou a gente pode ter um jogador 6 recuado, tá? A ideia é o quê? Eu tenho aqui o duplo, se essa bola passar, o jogador 2 faz aqui a cobertura da largada, o jogador 1 cobre uma diagonal aqui curta, o jogador 5 cobre a paralela e o jogador 6 cobre o fundo de quadra se acontecer do bloqueio furar, tá? Com o número 6 aqui mais avançado, a gente tem o 5 cobrindo a paralela, o número 1 cobrindo a diagonal longa, o 6 vai cobrir as largadinhas e o 2 vai cobrir a diagonal curta. Então, em V normal ou em V invertido, eles conseguem fazer uma boa cobertura da quadra toda, tá? Então, aqui a gente tem uma jogada 3, 2, 1, 3, 2, 1. E aqui a gente tem 3, 1, 2. Ok? Então, essas são as duas maneiras que a gente tem de criar as nossas jogadas defensivas. Se a gente tiver um bloqueio triplo, não tem sobra, tá? Então, ninguém vai ficar com a largadinha. Então, você não precisa se deslocar. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter lá ou 3, um jogador e 2 aqui, tá? Ou você vai ter o contrário, 2 jogadores aqui e 1 aqui, tá? Mas os 3 da rede vão continuar lá no bloqueio. Não tem sobra, se der largadinha, perdeu o ponto, tá? Recapitulando então, o sistema defensivo ele vai ter como objetivo não deixar a bola cair no chão. O sistema de recepção é uma defesa de saque. O sistema de defesa vai ser conter o contra-ataque. Então, olha a diferença aqui entre os dois sistemas, embora eles estejam ligados. Ele se baseia quase totalmente na manchete no bloqueio, tá? O sistema de recepção, ele vai se basear sempre na manchete e o sistema de defesa na manchete e no bloqueio. O jogador de centro, que é o jogador 6, ele vai sempre determinar se será um sistema 3-2-1 ou se vai ser um sistema 3-1-2. Então, se ele tiver avançado, vai ser um sistema com um jogador na frente. Se ele tiver recuado, vai ser um sistema com 2 jogadores. Para vocês não confundirem, desenhe. Então, eu tenho sempre os 3 jogadores na rede. Então, eu tenho o número 6 avançado. Eu só posso ter os outros 2 aqui no fundo. Vai ficar um V invertido. 1 e 2 jogadores. Tá? Se eu tiver o 6 recuado, então, eu vou ter os 2 jogadores avançados. O 6 recuado. 3, 2, 1. Certo? Bom,
Antes da gente começar a prática, eu só quero lembrar vocês, então, quais são os sistemas. Então, os ofensivos, eles vão ser 6-6 ou 6-0, é a mesma coisa. 3-3, 4-2 e 5-1. Tá? Os sistemas de recepção, 5, que é o de W, 4, que é o de semicírculo, ou 3 jogadores, que é o de V. Tá? E por último, os sistemas de defesa, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Então, olha a diferença. Esse sistema é utilizado para eu atacar ou para eu contra-atacar. Esse sistema é utilizado só para receber o saque. E esse sistema é utilizado para me defender desse ataque adversário. Tá? Então, são sistemas diferentes. Ofensivo, 6-6 ou 6-0 é a mesma coisa. 3-3, 4-2, 5-1. Sistemas de recepção, 5 jogadores, W. 4 jogadores, semicírculo. 3 jogadores em V ou V invertido. Sistemas de defesa, 3-1-2, 3-2-1. Bloqueios, simples, duplo ou triplo. Agora, por onde eu começo? Eu tenho um time com uma defesa muito ruim que eu preciso melhorar. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar pelo sistema de recepção, eu vou começar pelo sistema de defesa. Por onde começar? Primeira coisa, a bola tem que chegar para eu fazer o contra-ataque. Então, eu vou começar pelo sistema de recepção. Qual o sistema de recepção que eu ensino primeiro, que é o mais simples? W. Depois, semicírculo. E por último, o em V, ok? Ensinei o sistema de recepção, aí eu vou começar a melhorar minha defesa. Como que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Primeiro eu vou testar 3-1-2, então 3 jogadores na rede, 1 jogador no meio, 2 na ponta. Eu vou testar para ver se o meu time funciona bem assim. Se o meu time consegue se comunicar para ter uma boa cobertura de fundo, se o meu jogador ele consegue se deslocar para auxiliar aqui. Ah, não deu certo. Então, eu vou tentar o sistema 3, 2 e 1. E aí, eu vou ver qual se adequa melhor ao meu time. Os bloqueios, a mesma coisa. Eu primeiro vou trabalhar as movimentações simples, depois duplo e, por último, triplo. Sempre do mais simples para o mais avançado. Ensinei tudo isso, eu posso juntar os sistemas, tanto de recepção quanto o sistema de defesa. Vou trabalhar isso com quem? Vou trabalhar isso somente com equipes que já estejam avançadas. Ou seja, equipes que já jogam, que já começam a colocar a prática do jogo, os sistemas de jogo, e já conseguem pelo menos fazer um ataque e devolver a bola para o sistema de defesa. Para essa semana, a gente teve então um trabalho que vocês vão me entregar amanhã, que é o da aula. Hoje, eu quero que vocês olhem para as nossas 2 últimas aulas e façam um trabalho em casa para mim também, valendo nota, tá? Então, a gente já teve um trabalho em sala que valeu 300 pontos. Agora, a gente vai fazer mais um trabalho, que é esse aqui. Não, aí teve o trabalho que vocês me enviaram agora, que vai valer mais 300. E tem mais esse trabalho aqui agora, que a gente vai fazer mais uma pontuaçãozinha para vocês, tá bom? Lembrando que eu vou mandar o feedback individual para vocês dos trabalhos. O que eu quero que vocês façam, então? Vocês vão fazer um resumo do sistema tático ofensivo, do sistema de recepção e do sistema defensivo. Nesse resumo, o que tem que ter? Primeiro, você vai definir o sistema. Então, o que é o sistema 6-0? É um sistema onde 5 jogadores vão atacar, 1 vai defender e a rede vai ter sempre um levantador na rede. Qual que é o outro sistema? É o 4-2. Por que 4-2? Porque são 4 atacantes, 2 levantadores que vão estar sempre opostos um ao outro. Então, vocês vão definir sistema por sistema. Depois, vocês vão descrever qual é a vantagem e qual é a desvantagem de cada um deles. Tá? Fiz isso com o sistema ofensivo. Entendi o sistema ofensivo.
Eu vou fazer a mesma coisa no sistema de recepção. Quais são os sistemas que eu tenho de recepção? Os sistemas que eu tenho de recepção são 5 jogadores, 4, 3. Quais são as vantagens dos 5 jogadores? Tal. Qual é a desvantagem? Qual é a vantagem do 4? Qual é a desvantagem? Qual é a vantagem do 3? Qual é a desvantagem? E por último, quais são os sistemas defensivos? 3, 2, 1, 3, 1, 2. E aí, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá? Por que eu tô pedindo para vocês fazerem esse trabalho, gente? Basicamente, o que eu quero é que vocês trabalhem o conteúdo que a gente estudou. O que eu quero é que quando a gente volte, vocês não tenham ficado com esse conteúdo parado. Então, esses trabalhos, eles obrigam vocês a dar uma olhada na matéria. Sincero, assim, ele obriga você a olhar para o que você aprendeu. E obriga, principalmente, a galera que não participou da aula a estudar essa aula. Porque senão, na hora que chegar na prova, vai todo mundo tá perdido. Tá bom? Falem. Professora, é sistema ofensivo e sistema de recepção, só esses dois? E o defensivo também. Que é esse que eu acabei de falar. Professora, Oi? pode voltar um pouquinho na pergunta, só para mim terminar de anotar aqui, para ficar mais fácil? Peraí, qual pergunta? Mostra aqui pra mim. Qual? Esse trabalhinho. Tá, vamos lá. Então, ó, eu vou mandar pra vocês lá no WhatsApp também, tá? Então, ó, eu quero um resumo dos sistemas táticos, ofensivos, de recepção e defensivos. Nesse resumo, vocês têm que ter a definição de cada sistema, vantagens e desvantagens. Beleza, obrigado. Tá? Parece mais difícil do que é, mas o que eu tô pedindo para vocês nada mais é do que vocês fazerem uma revisão da matéria. Então, vocês fazerem um resuminho da matéria. Eu vou mandar para vocês os slides hoje, ainda para Letícia, por e-mail. O link que eu te mandei, Letícia, acho que são os slides, não são? Mas acho que é de semana passada. Isso. Aí os slides dessa semana. Vocês vão ter aula no YouTube, porque toda aula que eu tô dando para vocês, eu tô baixando lá no YouTube. É só vocês entrarem lá no meu canal e verem as aulas. E aí vocês vão ter todo esse material disponível. E vocês vão me entregar do mesmo jeito, no dia 14. Então, vocês vão ter o feriado e no dia 14. Por que eu me disponibilizei no feriado? Porque caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao trabalho, vocês entram em contato comigo, porque eu vou estar feriado nesse momento, não muda em nada. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, de alguma coisa, vocês me mandam mensagem. Hoje, o que eu vou mandar para vocês? Os slides e o link no YouTube da nossa aula de hoje, para vocês consultarem se vocês precisarem. Tá joia? Tá. Galera, Por isso que no Word? pode ser no Word, sim. Pode ser no formato, pode ser um formatinho simples, coloca uma capa com nome e depois a matéria já que eu pedi para vocês, tá? Pessoal, a gente está finalizando hoje a unidade 3. O que o professor Hélio pediu para a gente fazer? Nesse momento, a gente já está fazendo prática da unidade 2, né? E no segundo bimestre, a gente já está fazendo a unidade 3 e 4. Então, a gente está adiantando a matéria teórica para quando a gente voltar, a gente fazer bastante prática. Então, quando a gente voltar, a gente vai voltar lá na unidade 2 de fundamento, vocês vão apresentar aquele trabalhinho de vocês. Tem bastante coisa para a gente fazer ainda, tá? Por enquanto, eu preciso correr com a matéria só. Show de bola. Show? Galera, desculpa mais uma vez pelo desgaste, né, no início da aula com essa coisa do Teams. Eu acho que eu entendi o macetinho aqui de mandar por e-mail, mas de qualquer maneira eu vou ter uma reunião com o Jean amanhã para não ter o risco de acontecer isso de novo na semana que vem. E também vou ter provavelmente o Zoom já vai estar liberado, porque o que acontece? O Zoom, ele estava como plano B já.
Só que o Zoom ele tá com problemas de segurança. Então, as pessoas estavam hackeando o celular de vocês, descobrindo senha, fazendo um monte de coisa através do Zoom. Então, o Zoom ficou proibido até que essas medidas de segurança sejam feitas. Então, eu acredito que na semana que vem já vai estar bom, porque o Zoom tá ganhando dinheiro demais com essa quarentena. Então, eu acredito que já esteja certo. Se não tiver, a gente já vai ter um outro plano, tá? E aí eu já venho com a aula certinha. Eu testei hoje na hora do almoço com os professores e deu certo. Então, eu acho que é porque a gente já tá linkado no Teams da Anhanguera. Então, eu acho que é por isso que dá certo pra gente e não dá pra vocês. Certo? Pessoal, alguma dúvida da matéria? Não. Conseguiram melhorar a rotina de estudo de vocês essa semana? Não só da minha matéria, mas das outras? A única coisa que eu consegui melhorar foi a rotina de treino. Aí, ó, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Pessoal, tentem tirar um horário fixo para vocês estudarem um pouco. Porque é difícil, a falta de rotina dificulta a gente a se mexer, sabe? Beleza? Eu te envio o trabalho também, tá bom? Tá bom, galera, Tá sendo bem complicado. eu sei. E eu entendo, viu? Eu entendo vocês, entendo o lado de vocês. Eu não sou muito ligado a essa parte de tecnologia. Deus me livre, tomara que acabe logo esse... Somos dois. Somos dois. O negócio é cara a cara, é colocar a mão, é... É lousa, é giz. É, pra... O vôlei ainda vai, né? Mas bioquímica, que gente que estuda assim. Nossa, gente, Tem algumas matérias que são mais difíceis, são muito teóricas, né? E é o que eu falei, é diferente você estar na sala de aula, onde você a qualquer momento tira uma dúvida, faz as coisas. Quando você está na internet,